Vamos supor que eu tenho um plano alfa e um círculo de raio R contido nesse plano alfa. E fora desse plano alfa, eu tenho um ponto A. Um cone é o sólido que eu obtenho ao unir todos os pontos desse círculo a esse ponto A. Então, se eu unir todos os pontos do círculo ao ponto A, eu vou obter um cone. Lembrando, claro, que o círculo tem os pontos internos, então eu teria que ligar também a todos os pontos internos para formar o cone. Esse ponto A nós chamamos de vértice. Nós chamamos esses segmentos que ligam os pontos na circunferência, lembrando que a circunferência é a parte externa do círculo, é o limite do círculo, digamos assim. Todos os segmentos que ligam pontos da circunferência até o vértice são chamados de geratrizes. Então, isso aqui seria uma geratriz, isso aqui seria outra geratriz. Então, são geratrizes. Um cone pode ser reto ou oblíquo. Um cone é reto quando o seu eixo central é perpendicular ao plano alfa. O eixo central é a reta que liga o centro do círculo ou até da circunferência ao vértice. Então, se esse eixo central aqui for perpendicular ao plano alfa, vamos supor que nesse caso é, então eu tenho um cone reto e todas as geratrizes vão ter a mesma medida. Se esse ângulo não for 90 graus, nós temos um cone oblíquo e as geratrizes têm medidas diferentes. E, naturalmente, o cone tem uma altura h, que é a distância desse ponto A ao plano alfa. Então, isso aqui seria a altura h do cone. O volume de um cone é calculado da mesma maneira que o volume de uma pirâmide. Volume é igual a 1/3 da área da base vezes a altura. Como a base é um círculo de raio R, então é 1/3 vezes πr ao quadrado vezes a altura. Πr ao quadrado é a área do círculo. E o volume de um cone é calculado da mesma maneira que o volume de uma pirâmide, porque se você pegar uma pirâmide regular e for aumentando o número de lados da base dessa pirâmide, então vai ser um polígono regular com cada vez mais lados, esse polígono regular ele vai se aproximando cada vez mais de um círculo e a pirâmide vai se aproximando cada vez mais de um cone. Até que chega um momento que eu vou ter tantos lados, eu vou ter infinitos lados, que essa pirâmide vai ter virado de fato um cone, e por isso que nós calculamos o volume de um cone da mesma forma que o volume de uma pirâmide. Lembrando que o cone não é uma pirâmide. Por mais que você possa fazer essa interpretação, a pirâmide é um poliedro, é um sólido delimitado por faces poligonais e o cone com certeza não está nessa categoria. Agora vamos planificar esse cone e calcular a sua área total. Aliás, esse cone não, vamos fazer um outro aqui do lado. Então, vou fazer esse cone aqui. Um cone reto, então todas as geratrizes vão ter a mesma medida. Eu quero calcular a área do cone. A área do cone. Então, nós já sabemos que a base é um círculo de raio R, então a área da base é simplesmente πr ao quadrado. E agora nós temos que somar a área da base com essa área lateral aqui, a área dessa superfície lateral. Então, eu vou planificar essa superfície lateral. E para fazer essa planificação, eu vou pegar aqui uma geratriz qualquer, pode ser essa geratriz aqui, e a partir dessa geratriz eu vou ir abrindo essa base lateral e planificar ela. Imagine que você pega um cone e faz um corte nessa geratriz e de você abre a parte lateral do cone como se você quisesse colocar plano em cima de uma mesa. Então, nós vamos planificar essa área lateral e nós vamos obter um setor circular. Então, esses dois segmentos aqui são, na verdade, essa geratriz, que eu abri o cone para os dois lados. Então, que é a geratriz, as duas geratrizes de medida G, certo? E eu vou obter, na verdade, um setor circular. Então, isso aqui vai ser mais ou menos assim.
E, naturalmente, esse comprimento aqui é igual ao comprimento dessa circunferência. E o comprimento dessa circunferência é 2πr. R é o raio da base do cone. E o meu objetivo é calcular a área desse setor circular. Bom, para calcular a área desse setor, vamos imaginar que eu tenho um círculo completo aqui em volta. Se eu fosse ter o círculo completo, bom, esse círculo ele vai ter um raio G, certo? O raio desse círculo vai ser G. E como é que eu calculo, então, a área de um setor? Bom, eu sei o comprimento desse setor, eu não sei o ângulo dele nem nada. Eu sei o comprimento desse setor e quero calcular a área. Bom, então basta eu pegar a fração que o comprimento do setor representa do comprimento total da circunferência e multiplicar pela área total da circunferência. Então, a área do setor vai ser 2πr, é o comprimento desse setor aqui, dividido pela área, aliás, pelo comprimento total da circunferência, que é 2πg, porque g é o raio dessa nova circunferência que nós fizemos. Então, dividido por 2πg. E agora eu vou multiplicar pela área total do círculo. Então, é πg ao quadrado. E se isso confunde você, pense assim. Se esse comprimento aqui for 1/4 do comprimento total do círculo, então a área do setor vai ser 1/4 da área total do círculo. É por isso que nós temos essa fração aqui. Eu vou descobrir qual é a fração que o comprimento do setor representa na circunferência inteira e vou multiplicar pela área do círculo inteiro e vou obter a área do setor. Então, vamos simplificar isso agora. Esse 2 cancela com esse 2, esse π com esse π, esse g com um dos g's do g ao quadrado, e vai ficar rπg. Então, a área do cone, vou fazer aqui do lado, longe dessa bagunça ali, a área do cone vai ser a área da base, πr ao quadrado, mais a área desse setor, que é πrg. Mais πrg. Posso colocar um πr em evidência, e daí vai ficar πr vezes, dentro do parênteses, vai sobrar r mais g. Certo? Aqui, se eu multiplicar πr vezes r, fica πr ao quadrado, e πr vezes g, πrg. Então, essa é a fórmula da área total de um cone. E para finalizar o vídeo, só vamos aplicar o teorema de Pitágoras aqui nesse cone para chegar numa pequena fórmula. Então, num cone reto, a altura também pode ser interpretada como a distância do vértice até o centro da circunferência. Isso seria, então, a altura. Então, a altura do cone reto vai ser isso aqui, é a altura dele. O raio é essa medida aqui, certo? Do centro até qualquer ponto na circunferência é o raio. E aqui eu tenho, naturalmente, um triângulo retângulo. E se eu tenho um triângulo retângulo, a hipotenusa é essa geratriz aqui, vale o teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado, então a geratriz ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. É igual a r ao quadrado mais h ao quadrado. Então, se você gosta de memorizar, aqui você tem uma fórmula importante para um cone. Então, era isso e até o próximo vídeo.